Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. O estupro de vulnerável praticado pelo médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra chocou o país e ficará marcado por muito tempo como um dos atos mais escabrosos e nojentos que o noticiário policial brasileiro já nos apresentou. Todavia, nós não podemos perder o foco e deixar um detalhe envolto na questão passar despercebido. Assim, vamos analisar os porquês que estariam por trás da forma tão gentil, cordata, polida e educada como se deu a prisão do referido médico. Enfim, a grande questão da aula de hoje é saber como teria sido a prisão do médico que estuprou a grávida durante o parto, caso ele fosse um homem negro, pobre e analfabeto. Será que ele teria o mesmo tratamento no momento de sua prisão, como ocorreu com aquele médico branco? Aliás, sinceramente, poderemos até falar que a delegada de tão gentil, consoante as imagens disponíveis e que foram produzidas no momento da prisão, quase teria implorado para que o sujeito acompanhasse até a delegacia. Como assim, professor? Não estou entendendo, mas não é justamente isso que o senhor tem nos ensinado em suas publicações, buscando construir uma polícia que respeite a dignidade e os direitos individuais e coletivos dos cidadãos? Não, meus alunos. É exatamente isso que nós queremos. É isso que nós esperamos de vocês e estamos tentando desenvolver em nossas aulas, principalmente com os nossos alunos que são policiais. E fiquem tranquilos, uma vez que nós nunca iremos nos afastar desse projeto, que é, na verdade, um projeto de vida, voltado para o desenvolvimento de uma polícia que respeite os direitos fundamentais de todos os cidadãos, contudo, de todos mesmo. Ainda que nas situações mais difíceis, quando o sujeito tiver praticado os crimes mais bárbaros, eu preciso formar policiais que consigam manter o distanciamento adequado para que possam agir com correção e sem cometer excessos ou abusos. Mas, meus alunos, é justamente esse o problema que está no âmago de toda a discussão que estamos levantando. A questão do abuso de autoridade racial, visto sob uma ótica inversa, não da análise do negro quando abordado, mas sim em relação às diferenciações relativas aos procedimentos em abordagens, revistas, cumprimento de ordens judiciais e prisões de pessoas brancas. Então, repetindo, caso o suspeito fosse um cidadão negro, pobre, analfabeto, aliás, não necessariamente com todos esses predicativos, será que nossa delegada e seus policiais teriam sido tão meigos, delicados, parcimoniosos e condescendentes como foram com aquele sujeito branco e que teria cometido um dos crimes mais nojentos, desprezíveis e intragáveis já vistos? Será? Mas, sob o aspecto teórico, parece que a resposta para toda aquela cordialidade durante a prisão provavelmente esteja vinculada aos aspectos do que chamamos de cultura da branquitude. Portanto, a partir de tais casos, por sua repercussão e importância, urge que nós nos debrucemos sobre eles, por eles findarem por nos ajudar a demonstrar quão complexas são as ramificações da questão racial em uma sociedade tão diversa e desigual como a nossa. Ou seja, as pessoas brancas precisam ter noção de que, pelo simples fato de serem brancas, automaticamente elas passam a gozar de uma série de privilégios sociais que lhes trazem a garantia de ser e ter, mesmo nas situações mais escabrosas, seus direitos garantidos pela polícia, auferindo-lhe um tratamento diferenciado, que, para ser notado, precisa ter como referencial o tratamento que seria dispensado a outros atores sociais. Porém, meus alunos, vocês sabem que a proposta aqui em nosso canal é de avançar para além das manchetes sensacionalistas da grande mídia e que o objetivo sempre será de destacar aspectos que possam trazer novas reflexões, que estejam vinculadas de fato com questões doutrinárias mais profundas e de qualidade, que, mesmo sendo manuseadas de modo simples e acessível, estarão sempre ancoradas em linhas teóricas que nos ajudem a ter uma compreensão mais apropriada da realidade. Assim como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e ativem também o sininho e as notificações para vocês serem informados
imediatamente com exclusividade assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E meus alunos, não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já já, daqui a 10 segundos, logo após o meu diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. A forma delicada, gentil, cordata, meiga, que representou quase um pedido de policiais brancos, que por pouco não imploraram para que o sujeito também branco os acompanhasse até a delegacia, serve de substrato para exemplificar o caráter diferenciador nas ações policiais quando o agente que praticou o crime é uma pessoa branca, mesmo que ele tenha cometido um dos crimes mais bárbaros que se tem notícia no país. O modo exemplar e que deve ser celebrado como a polícia agiu, infelizmente, na verdade, funciona como mais uma evidência do tratamento diferenciado que é dispensado para pessoas negras e brancas em situações idênticas. Para ser ainda mais direto, essa prisão que estaremos festejando não necessariamente por prender alguém que praticou uma conduta tão inconcebível como muitos fizeram Brasil afora, conduzidos pela grande mídia que ajuda a sustentar as narrativas de acomodação da branquitude como parâmetro de normalidade. Mas aqui em nosso canal, contudo, nós não vamos deixar de discutir algo que é notório, que é flagrante e que verdadeiramente traria um ensinamento em relação ao caso. Meus alunos, imaginem a hipótese desse facínora ser um homem negro, pobre e analfabeto. Será que a polícia iria prendê-lo com aqueles requintes de civilidade, sem armas apontadas, sem o estardalhaço de operações policiais recheadas de imagens impactantes com helicópteros e sirene? Será? E, na mesma linha de raciocínio, ainda que o médico fosse uma pessoa negra, o sistema nessa hora teoricamente com o intuito de mostrar que todos são iguais perante a lei, provavelmente, ainda que essa pessoa negra tivesse alto grau de escolaridade, ocupasse uma função de prestígio e respeito, mesmo que não tivesse oferecido resistência, iria ser submetida aos maiores constrangimentos possíveis, mesmo estando em seu local de trabalho. Situações como essa trazem à baila a questão fundamental que devemos discutir, que são os privilégios inerentes às pessoas brancas e que já vem sendo levantado nas obras de vários autores, podendo se destacar, por exemplo, de Bois, Fanon, que propõe vasto arcabouço teórico acerca do tema. Além deles, indubitavelmente, o professor, filósofo e jurista Silvio de Almeida, com sua obra calcada na sustentação teórica para a adequada compreensão dos fatores históricos, econômicos, políticos e sociais do racismo estrutural, e também a filósofa e escritora Djamila Ribeiro. Mas não podemos deixar de citar a contribuição de Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez e Conceição Evaristo, com obras impecáveis que as tornam autoridades e fontes indispensáveis acerca desse assunto. Grosso modo, pode-se dizer que os estudos críticos acerca da branquitude ou whiteness visavam a inclusão do sujeito branco como objeto de estudo e de observação, uma vez que ele seria o principal beneficiário das políticas, das práticas e das ações que ajudam a reproduzir, sustentar e, com isso, perpetuar o racismo na intrincada equação relacionada à discussão racial. Vale destacar que, fruto de tais observações, conforme as linhas teóricas construídas a partir do pensamento dos intelectuais citados há pouco, de certo modo, elas acabam por se adequarem ao desenvolvimento do abuso de autoridade racial, singularmente identificado não quando olhamos o tratamento dispensado aos suspeitos negros, mas principalmente se torna revelador quando observados sob a ótica de atuação das polícias em relação às pessoas brancas, ao seu comportamento nos bairros mais abastados, quando comparado com as áreas mais carentes e habitadas pela população mais simples. Vale lembrar aqui o tratamento dispensado por policiais rodoviários federais
na cidade de Umbaúba, estado de Sergipe, às margens da BR-101, no qual um cidadão negro, simplesmente por estar sem o capacete, recebe um tratamento brutal, vexatório e humilhante desde o início da abordagem, que culminou com sua morte por asfixia na mala da viatura. Após os policiais, imaginem, lançarem gás lacrimogêneo e ainda tentarem fechar a mala do carro. Mas, voltando ao assunto, a branquitude pode ser entendida como o complexo simbólico de vantagens, privilégios que passam a ser desfrutados por todos aqueles que são identificados como pertencentes ao grupo hegemônico. Finda por colaborar para a manutenção do preconceito e da discriminação. E percebam que no rol dos beneficiários de toda essa estrutura social racial incluem-se não apenas as pessoas efetivamente racistas, supremacistas brancos, mas deve-se notar que também fazem parte desse rol, querendo ou não, as pessoas que podemos chamar de não racistas, não preconceituosas, que, não obstante tal fato, acabam se beneficiando de toda uma construção simbólica, com regras escritas e não escritas, voltadas para a proteção conjunta e que auxiliam na manutenção da supremacia do grupo como um todo. Por isso, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista e ter a percepção de que, ao não se posicionar contra essa engrenagem de modo tácito, se estaria coadunando e reafirmando todo o mecanismo que mantém o processo de tratamento diferenciado funcionando. Daí, embora importante o trabalho voltado contra os supremacistas brancos, que propõem atentados contra a vida, a integridade física de pessoas negras, sua cultura, religião e mesmo a segregação diretamente, embora eles sejam importantes, nós não podemos perder de vista que é imperativo que as demais pessoas passem a ter atitudes antirracistas a partir da percepção de suas vantagens simbólicas e intrínsecas. Afinal, definitivamente, a discussão das questões raciais não pode ser estudada apenas a partir do negro como objeto de estudo, mas também e principalmente necessita da participação e compreensão do papel da pessoa branca nesse processo. A branquitude também diz respeito aos acordos tácitos em relação ao modo como a conduta de uma pessoa branca será avaliada em sociedade, haja visto os elementos raciais serem fundadores e constitutivos de todo o arcabouço social, precisando ser por nós evidenciada. Ou seja, como já intuímos, será que as pessoas brancas, principalmente aquelas que não são racistas ou preconceituosas em seus atos e pensamentos, têm a exata noção das vantagens de se ser uma pessoa branca e que esse sistema no qual elas estão inseridas as habilita, querendo ou não, a desfrutarem direto ou indiretamente de suas benesses? No mesmo diapasão, esse discurso de legitimação envolve vários meios e formas, diretas e indiretas, simbólicas ou não, incluindo-se nesse paradigma os meios de comunicação de massa que replicam estereótipos que ajudam a manter a percepção do negro, quando pratica um crime, como efetiva e provavelmente o criminoso, tendo a autoridade policial provas robustas, provas tênues ou mesmo não tendo o menor indício da existência de qualquer prova contra a pessoa. Ao passo que uma pessoa branca é, com raras exceções, que somente comprovam a regra, tratada desde os primeiros instantes pelas autoridades e pela mídia como um simples suspeito, ainda que estejam disponíveis provas densas, imagens fortes e inequívocas dos nefastos atos praticados por essa pessoa. Portanto, já nos encaminhando para o fim de nossa aula, relembrem que por esse motivo o estudo do comportamento das polícias no ambiente social é assunto que não pode estar adstrito apenas às corporações policiais, sendo de interesse de todos, não podendo ganhar o noticiário apenas quando algo, fora do que foi normalizado, se destaque. E torna-se inexorável também afirmar que as grandes operações policiais, que culminam com corpos e mais corpos de pessoas, regra geral, pretas, pardas, pobres, empilhados no chão das vilas das favelas, são fruto dessa mesma engrenagem. Destarte um manto transparente da branquitude, do qual a polícia, o sistema de justiça e a mídia são integrantes e sócios, diria privilegiados,
não poderia deixar de se refletir no produto ofertado aos cidadãos pelos órgãos vinculados, direto ou indiretamente, com a segurança pública, permitindo que nós, policiais, procedamos com força máxima e sem a menor preocupação com os índices de letalidade ou com os danos colaterais de nossas ações. E em situações como a desse estuprador, a partir da mesma premissa, permite-se que essa mesma polícia, de um modo que margeou a obscenidade pela polidez, ofereça toda a proteção legal quanto à dignidade, integridade física e mental e todos os demais direitos correlatos, que acredito deve ter chocado até o mais ferrenho dos defensores dos direitos humanos. Por fim, sugiro para aqueles que buscam um maior aprofundamento acerca desse tema, que vocês maratonem através dos episódios número 12 e 13, nos quais dissertamos, respectivamente, acerca dos modelos de atuação policial no Estado Democrático de Direitos, e também a respeito das ofensas racistas sofridas pelo heptacampeão Lewis Hamilton. E, meu diretor, não esqueça de deixar o link das 2 aulas aqui abaixo nas descrições do vídeo, para facilitar o acesso de meus alunos. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembrem, se ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.